Rildo Soares, apontado pela polícia como serial killer de Rio Verde, acaba de ser condenado a 41 anos de prisão pela morte, estupro e ocultação de cadáver de Elisângela Silva. Esse foi o primeiro julgamento de uma série de crimes em que ele é acusado, entre eles o assassinato de mais duas mulheres, também no sudoeste do estado. Vou falar com o Diego Itacanambi, que hoje, durante o dia todo, acompanhou esse julgamento, que terminou agora há pouco com uma sentença sendo divulgada. Oi, Diego, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite também para quem está em casa. Terminou agora há pouco esse primeiro júri do Rildo Soares, que foi o júri do feminicídio, na verdade, do homicídio no qual ele foi preso, que foi contra a Elisângela de Souza. Ali no início de setembro, Rildo levou a Elisângela para o lote, a Elisângela estava indo trabalhar. As imagens de câmera de monitoramento mostram quando o Rildo entra com ela no lote e sai sem ela depois de cerca de 30 minutos. Essas imagens foram apresentadas hoje aqui pela promotoria, pelo Ministério Público, junto com a assistência de acusação, para condenar Rildo por esses crimes que você disse aí, que é a ocultação de cadáver. Ele pegou 1 ano e 8 meses e 17 dias, estupro 10 anos, roubo 6 anos e homicídio triplamente qualificado 23 anos e 4 meses, totalizando aí uma pena de 41 anos e 8 meses em regime fechado. Essa pena que ele já estava cumprindo desde o momento da prisão. A defesa, no momento hoje à tarde, até tentou alegar, mostrar uma tese de que a ocultação de cadáver não existia provas, de que Rildo não tinha ocultado o cadáver da Elisângela, mas a sentença, os 7 jurados do júri popular condenou Rildo por esses crimes. Na segunda-feira ele vai enfrentar um segundo júri, que é contra o crime da Monara Pires, que é feminicídio, ocultação de cadáver, também roubo, e na terça-feira um terceiro júri que é contra o crime contra Alexânia Hermógenes Carneiro, morta também aqui em Rio Verde, segundo a polícia, por Rildo Soares. Luciano. Muito obrigado, Diego. A gente vai acompanhando esses outros também, né? Julgamentos previstos para a semana que vem. Obrigado, Diego. A defesa de Rildo Soares dos Santos disse que acata a decisão da Justiça. Silêncio plenário, dando sequência com o interrogatório do acusado Rildo Soares dos Santos. Tudo bem com o senhor, seu Rildo? Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Seu Rildo, eu vou realizar agora o seu interrogatório. O senhor está aqui hoje na condição de réu, acusado pelo Ministério Público da suposta prática do crime de homicídio qualificado em favor da vítima Elisângela da Silva Souza, além das supostas práticas dos crimes de estupro, ocultação de cadáver e roubo circunstanciado, fatos que terão ocorrido no dia 11 de setembro desse ano, no bairro Comarca de Rio Verde. Como o senhor já foi orientado anteriormente, mas reforço, na condição de réu, o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas, e se optar em permanecer calado, o senhor não vai ter nenhum prejuízo em sua defesa. O senhor me compreende? Compreende? Compreendo. Perfeito. A primeira parte do interrogatório é a sua qualificação. Nesse momento, o senhor tem que me responder, tá bom? Tá bem, senhor. Vamos lá. O senhor tem quantos anos? Tenho 33, senhor. 33. Qual que é o seu estado civil? Casado, solteiro? União estável. União estável. O senhor tem filhos? Tenho 2, senhor. 2. Qual a idade dos seus filhos? Um de 10 e outro de 8. 10 e 8 anos. Residem aonde e com quem? No momento está em Salvador. Salvador? É, correto. Com a sua companheira ou com outra pessoa? Se encontra com minha mãe. Com a sua mãe. A sua mãe está cuidando dos seus 2 filhos. Estão cuidando no momento. Tá. Uhum. Seu Rildo, o que o senhor faz da vida? Trabalha com o quê? Geralmente eu presto serviço para a prefeitura, né? Pela empresa Simplifica, na ação urbana Catatreco. Uhum. Entendi. Para além desse serviço junto à prefeitura, o senhor tem alguma outra função? Sou marceneiro e montador de móveis. Na hora vaga, assim que eu saio da empresa, eu presto serviço, né? Faço bico de montagem de móveis, faço também serviço de marcenaria. Entendi. Qual que é a sua renda aproximada? Uns 2.700. 2.700? Tá. Ô, Rildo, o senhor tem algum vício? Bebe, fuma, usa drogas? Uso sim, senhor. Que drogas que o senhor utiliza? Cocaína e crack. Desde quando? Tem mais ou menos uns 9 anos, senhor. 9 anos. Entendi. O senhor já foi preso ou processado criminalmente antes?
Já Para além desse processo, o senhor tem mais o quê? não entendi, senhor. Para além desse processo, o senhor tem mais o quê? O senhor lembra? Só, senhor. O senhor tem quais outras passagens policiais? É o que eu estou perguntando ao senhor. Tenho sim, senhor. Tem sim? Bom, o senhor já responde a 3 homicídios aqui na comarca. Correto. Esse da Elisângela, e outros 2 que serão julgados na semana que vem, um da Monara e o outro da Alexânia. O senhor tem alguma outra passagem além desses 3? Não, senhor. Não? O senhor tem alguma passagem lá na Bahia? Tem uma só, senhor. Por qual crime? Tentativa de. Ela está alegando que foi estupro, né? Uhum, Mas ainda está tendo as investigações aí. entendi. Esse fato é de que ano? De 2023, senhor. 2023. Correto. Entendi. O doutor Adelson foi ouvido aqui antes, o senhor pode acompanhar. Ele fez referência a uma prisão que teria ocorrido do senhor no mês de abril, que o senhor teria passado pela CPP. O senhor lembra por qual fato foi? O motivo foi, senhor, que eu trabalhava em um pregão lá na 77. Aí eu trabalhava como motorista, né? Eu Uhum, fazia entrega dos móveis, montava, fazia entrega. Aí, porém, teve, nesse fato desse dia aí, o carro não tinha tipo chave para ligar, era ligação direta, a gente só fazia abaixar o vidro. Aí eu tinha solicitado ao patrão que eu iria pegar o carro que eu tinha comprado na geladeira para minha residência, que eu estava sem geladeira, porém não consegui entrar em contato com ele. Eu liguei para o outro rapaz que trabalhava comigo, que ele, às vezes, como eu estava fazendo serviço, ele fazia entrega. Aí eu perguntei a ele a respeito se ele estava com a chave que ia abrir as portas do carro. Ele pegou, não, só é você abaixar o vidro e abrir a porta e você entra pela porta do carona. entendi. Aí, em razão disso, o senhor foi detido. O senhor Aí foi que eu peguei o carro, peguei essa geladeira no retorno, como eu estava retornando para guardar o carro. O carro deu um pane, que era ligação direta, acabou pegando fogo. Aí o patrão aí falou que eu não tinha pedido autorização a ele, aí acabou dando queixa. Entendi. Ô, Rildo, em relação aos fatos imputados à sua pessoa, o Ministério Público acusa o senhor de, no dia 11 de setembro desse ano, de forma bem objetiva, tá? O senhor teria abordado a vítima, a dona Elisângela, por volta das 4 horas da manhã, lá no bairro Popular, na Avenida 75, a conduzido até um terreno baldio, local em que o senhor teria violentado ela, o senhor teria matado a asfixia, posteriormente o senhor teria entortado o corpo dela, jogando-a num barranco, já pré-existente naquele local, cobrindo ele com pedras, e de lá teria saído com os pertences da vítima, ou seja, teria praticado uma subtração também mediante violência contra a pessoa. Basicamente, essas são as acusações que pesam contra o senhor. Eu gostaria de saber do senhor se esses fatos que foram atribuídos à sua pessoa são verdadeiros, o senhor confirma efetivamente todas essas práticas, ou daquilo que consta da denúncia, nem tudo é verdade, é parcialmente, é integralmente, ou nada disso é verdadeiro. O senhor gostaria de dar a sua versão ou prefere permanecer em silêncio? Gostaria assim, senhor. Tá? O que aconteceu? A respeito assim, senhor, eu confesso, tá entendendo? Mas nem todos os fatos são verdadeiros. Então, vamos separar o joio do trigo. O que o senhor confessa? Eu confesso esse roubo, senhor. O senhor efetivamente subtraiu. Eu vou falar sobre detalhes, né? Eu vou narrar detalhadamente. Nessa madrugada eu estava sob efeito de drogas, tá entendendo? Uhum. Estava usando crack, cheirando cocaína, aí foi o fato que eu abordei a vítima para subtrair o celular dela. Sim. Foi nesse tempo aí que estava passando muita gente. Quando o senhor abordou a vítima, o senhor a abordou com uma faca, com uma arma? Com a faca, assim. Uma faca? Com a faca. Entendi. O senhor disse o que para ela? Aí eu falei, bora, encosta aí, passa o celular, bora, venha andando devagar, porque tinha muito carro passando, tinha muitos pedestres Era passando. 4 horas da manhã. É um local, é um horário sabidamente de pouco movimento.
Naquele dia tinha muito movimento? Tinha movimento, senhor, de carro passando, de gente indo trabalhar também. Entendi. Aí eu, tipo, eu fiquei receoso de, tipo, tomar o celular dela na via pública e ser o fato de alguém ir atrás, tipo. Uhum. Aí eu fui, mais para frente, tinha um terreno baldino. O senhor já sabia da existência desse terreno? Oi, não entendi. O senhor já sabia da existência desse Sabia terreno não, vazio? senhor. Não sabia não. Entendi. E se o senhor não sabia, por que motivo o senhor a conduziu até aquele local? Porque pelo fato que já era caminho para frente, né, senhor? Que eu não Entendi. estava retornando, eu estava indo. Então foi algo circunstancial. O senhor deu sorte de ter aquele terreno Foi, ali. senhor. Entendi. Entrando nesse terreno baldio, após o senhor anunciar o assalto e conduzir ela, o que aconteceu lá dentro? Eu não tinha intenção nenhuma de tirar a vida dela, senhor. Tá entendendo? Uhum. Automaticamente ela tinha me dado a mochila, como eu estava abrindo a mochila, aí eu tinha tipo uma escadaria assim de um lava-jato. Sim. Aí eu pus a faca em cima assim. E eu ia tirar o celular da capa e ia dar a mochila com o documento dela. Foi nesse momento que ela pegou a faca e tinha me dado um golpe, e aí começou a gritar. Foi no momento que eu comecei a asfixiar ela, mas não foi na intenção de tirar a vida dela. Entendi. Tá entendendo? Mas acabou matando ela naquele Foi, sim. momento. Entendi. A denúncia também narra que o senhor teria, antes ou depois, isso não vai ser analisado. O senhor teria violentado sexualmente a dona Elisângela. O senhor Não me confirma? recordo disso em nenhum momento, senhor. O senhor não se recorda de ter... Não recordo, não, senhor. Entendi. A vítima foi encontrada posteriormente, dentro de um buraco, com a cabeça para baixo, e a primeira parte que foi encontrada foram os pés dela. Ela estava sem calça e sem a peça íntima, sem calcinha. O senhor lembra de ter arrancado essas roupas, ter retirado essas Não roupas? lembro, senhor. Não lembra? Não lembro. Não? Uhum. Entendi. Depois que o senhor constatou que o senhor havia matado ela, né, teria asfixiado ela, o que o senhor fez com o corpo? Não, tipo assim, senhor, eu não constatei que ela estava morta, né? Porque, assim, tinha tipo uma rampa, assim, de um lava-jato, e como ela me deu Facada. me deu essa facada, aí, tipo, o movimento dessa mão, já, tipo, pegou na veia, e minha roupa lavou toda de sangue. Aí foi no momento que eu enforquei ela, foi no momento que eu também caí, que ela desceu, assim, de cabeça para baixo no buraco. O senhor caiu por cima dela, no caso? Eu caí, aí tinha umas pedras assim do lado, assim, e acabou descendo também junto com a gente. Aí foi no momento que ela desceu assim, aí eu vi uma luz de um prédio assim, tipo um pessoal falando, você escutou alguma coisa, escutou algum grito? Aí foi na hora que eu saí do terreno correndo. Entendi. As filmagens do sistema de monitoramento próximas ao local em que a Elisângela foi localizada davam conta que o senhor teria ingressado com ela por volta das 4h04 da madrugada e de lá saído às 4h34. Isso dá um intervalo de mais ou menos 30 minutos entre a sua entrada e a sua saída ao local. O senhor tem ciência disso? Não tenho não, senhor. Não? Não. Entendi. A vítima foi localizada também nesse declive, nesse buraco, teria dentro do terreno, com várias pedras sobre o corpo dela. Inclusive, as primeiras investigações, a primeira ida ao local, tanto por parentes quanto por policiais que inclusive possuem conhecimento investigativo muito maior do que o meu, né? Assim, com qualquer pessoa comum, não constataram a presença do corpo lá no local. O senhor sabe dizer, o senhor lembra de ter colocado essas pedras sobre o corpo dela? Que me parece que eram inúmeras pedras. Geralmente foi tipo assim, tinha um buraco e tinha uma pedras ao redor, porque estão fazendo tipo planagem, né? Aí foi nesse momento que uma parte do concreto partiu, aí acabou descendo essas pedras também. Tá. O que eu quero saber, até de análise posterior, foi o senhor quem colocou as pedras ou não? Não, senhor. Caiu. Não foi o senhor, as pedras caíram. Caíram, senhor. Okay. Então, de forma bem resumida, o senhor confirma ter matado, confirma ter roubado.
O senhor nega ter estuprado e nega ter ocultado o corpo. Sim, É sim. isso. Para o Ministério Público. É, o senhor fala que não se recorda sobre o estupro, mas o senhor sabe por que que ele estava, então, sem as partes de baixo da roupa? Foi mediante a luta corporal que teve ali, né? Que eu estava só com a mão, tá entendendo? Com ela acabou descendo, tá entendendo? Tá, mas como que ela ficou sem a calça, sem a calcinha? Não entendi. Eu não me recordo assim, senhora, porque eu também estava sob efeito de drogas, tá entendendo? Estava sob efeito de remédio. Não me recordo em momento nenhum ter tirado a roupa dela. Tá. O senhor ficou com algum objeto dela? Só com o celular e o cartão, senhora. O senhor ficou com a bolsa dela? Não, em nenhum momento. O senhor falou que não foi o senhor que ocultou o corpo. Eu não entendi direito. Como que essas pedras caíram sobre ela? Mas aí, tipo, tinha tipo uma rampa assim, senhora. Aí tinha umas pedras ao redor. Nessa luta que a gente tava tendo, que eu estava ensanguentado, aí eu acabei pisando cá e acabou descendo com essas pedras junto, que o tampão de concreto tinha partido. Mas o que que desceu primeiro, a pedra ou o chão? Não entendi. Quem desceu foi o chão, senhora. E como que as pedras foram parar, então, em cima do corpo dela, se quem desceu primeiro foi o chão? Porque as pedras estavam ao redor, e a gente estava em cima, assim, mais ou menos. Vocês não estavam num canto do lote? Foi. Nesse canto tem tipo uma rampazinha assim. E nesse período eu estava em cima e ela estava tipo assim embaixo pelos cantos da parede. Aí como partiu que ela desceu, acabou descendo essas pedras aí. Nesse momento, o senhor já estava enforcando ela ou não? Nesse momento estava assim. Uhum. Qual foi a parte do corpo dela que entrou primeiro nessa descida dessa rampa? Ela desceu assim, como ela caiu, ela desceu de cabeça para baixo. Tá bem. Sem mais perguntas, silêncio. Assistente de acusação. Sim, obrigado. Rildo, bom dia. Bom dia. Meu nome é Danilo, estou aqui, ó, do lado. Sou advogado e estou atuando como assistente de acusação hoje, tudo bem? Bem, Tá bom. Como que o senhor justifica que tinha material genético no senhor, na Elisângela, e o senhor fala que não teve nenhum tipo de estupro ou alguma relação com ela? eu estou falando Excelência, pela ordem, doutor, ele não negou, ele não lembra. A única coisa, o fato que ele está negando aqui é a ocultação de cadáver. Tá, mas a pergunta é objetiva para ele pode recordar aqui. Tá, vamos lá. Qual que foi a pergunta, doutor? Eu queria saber do Rildo. Diz que não se recorda da questão do estupro. Como que ele justificaria o material genético nela, né? O sêmen, se... Tá, Rildo, vamos para esclarecer ao senhor. Foi constatado possível presença de material genético seu no corpo da vítima. O senhor tem ciência disso? não, senhor, não me recordo em nenhum momento. Não se recorda. Não se recorda. Então, em relação ao que teria acontecido, esse suposto estupro, o senhor não tem como precisar e nem esclarecer nada. É sim. Perfeito. Doutor Danilo? Tá. O senhor, então, matou a Elisângela, foi asfixiado? Asfixiada? Foi, sim. Tá certo. Nesse momento, o senhor se recorda como que aconteceu? Um detalhe, sim. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Pela defesa, doutor Nilson. Rildo, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Nossa questão aqui está pegando na ocultação do cadáver. Os outros crimes, a gente nem vai discutir aqui, porque o senhor é réu, confesso. Em relação à ocultação de cadáver, foi o senhor que colocou, que removeu as pedras, foi o senhor que removeu a terra, foi o senhor que removeu os pedaços de pau, foi o senhor que removeu esses materiais para cima do corpo. Não, senhor. Não foi o senhor? Não fui eu, senhor. Tá bom. Agradeço, obrigado. Sem mais, excelência. Senhor Juraci, um questionamento que gostaria de fazer? Se sim, por escrito? Não? Escrito. Só pode escrever. Pode escrever e eu faço a pergunta. Só tem papel e caneta aí. Mas o que não tem sido perguntado. Foi suficiente, senhor. É isso mesmo? Sim. Tá bom. Só um instante. Pode parar a gravação enquanto isso? Pode retomar a gravação.
Hildo, questionamento do jurado sobre a dinâmica após a da Elisângela, né? Enfim, se no momento em que ela caiu no buraco que o senhor mencionou, o senhor também caiu junto, e se essas pedras, além de caírem sobre ela, também caíram sobre você? Ela estava mais na parte de baixo, assim, eu estava mais na parte de cima. Uhum, entendi. Então caíram exclusivamente sobre ela. Sobre você não caiu nenhuma pedra. Só desci em uma vala, assim. Aham, entendi. Tá. Eu perguntei pro. Bom, a pergunta do jurado já está respondido. Eu havia questionado o doutor Adelson, o policial civil Leopoldo, que prestaram depoimento aqui hoje, e questiono a você. A Elisângela, esses fatos aconteceram dia 11. No dia seguinte, o senhor foi abordado pela Polícia Civil justamente em frente ao local do terreno baldio em que ela foi localizada. Minha pergunta é, por que motivo, no dia seguinte, o senhor retornou exatamente para aquele local? O que o senhor mencionava? Qual era a sua intenção ao retornar para aquele local? O senhor gostaria de dizer ou prefere permanecer em silêncio? Por Vossa Excelência, porque automaticamente eu ia encontrar uma forma de me entregar, né? Só que aí eu encontrei um rapaz e estava explicando a situação a ele, que foi o que tinha cometido o ato. Ele falou que já estava com as fotos já. Aí ele falou que seria melhor eu procurar um advogado primeiro para depois ir procurando a delegacia para se entregar. Aí foi no momento que eu desisti, que eu ia recorrer em busca de um advogado, foi no momento que me identificaram. Aí eu tentei correr, só que não deu tempo. O senhor percebeu que os policiais tinham visto que era você e decidiu correr? Foi, senhor. Tá bom. Sem mais questionamentos da minha parte, declaro o seu interrogatório encerrado. Sessão suspensa. Bom dia a todos. Ao início a instrução em plenário, o acusado Rildo Soares dos Santos, denunciado e posteriormente pronunciado pelas supostas práticas dos crimes de homicídio triplamente qualificado, roubo circunstanciado, estupro e ocultação de cadáver envolvendo a vítima, a senhora Elisângela da Silva Souza, fatos no dia 11 de setembro do ano de 2025, na cidade e comarca de Rio Verde, estado de Goiás. O início com a instrução coletiva do delegado de polícia, doutor Adelson Candor Júnior. Doutor Adelson, bom dia, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, tudo em paz. Satisfação. Doutor Adelson, vamos realizar a oitiva do senhor nesse momento, envolvendo o caso do Rildo com a vítima Elisângela. O senhor é delegado específico com atuação no GIH, grupo que atua nos homicídios na cidade de Rio Verde. Indago, algum parentesco, amizade ou inimizade com a pessoa do acusado? Não, senhor. Não, compromissado a falar a verdade, sob pena de responder por crime falso testemunho. Doutor Adelson, como eu já tive meus modos operantes durante a instrução criminal, gostaria que o senhor relatasse de forma clara e objetiva o que o senhor tem conhecimento acerca dos fatos que levaram à identificação da pessoa do Rildo como sendo o suposto autor dos fatos envolvendo a vítima Elisângela, qual foi a sua atuação e o desenrolar desde do acionamento da Polícia Civil para atender essa ocorrência envolvendo a Elisângela até a descoberta do corpo e os fatos posteriores, ok? Perfeito, doutor. No último dia 12 de setembro, a família da Elisângela procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento dela. Deus, deixa só um pouquinho mais para cima assim, o microfone. Isso, vamos ver se melhora. Perfeito? Isso, vamos ver se a gente consegue melhorar o áudio. Ok. A família da Elisângela esteve na delegacia no último dia 12 de setembro para registrar o desaparecimento dela. E assim que registrado o desaparecimento, a família relatou que percebeu muito estranho, pois ela teria saído para trabalhar por volta das 4 horas da manhã. E no dia seguinte, no dia 12, ela não foi vista. Aliás, no próprio dia 11, né, no dia anterior, ela não foi vista. Ela tinha o hábito de passar no açaí, onde conversava com as irmãs, depois ir para casa, e ela não fez isso. E a família achou muito estranho, porque ela era uma pessoa muito quieta, não tinha namorado, não tinha muitas amizades, e ela também não havia ido para casa. A sua família e amigos passaram a
imagens pelo bairro Popular, especialmente das proximidades do local onde ela apanhava o ônibus para ir para Perdigão, que era o local de trabalho dela. E obtiveram uma imagem dela sendo conduzida por um homem com um uniforme de limpeza pública, o uniforme da empresa Simplifica, e era nítido que ela não caminhava de forma voluntária. Ela era nitidamente levada, conduzida pela pessoa. Isso era por volta das 17h30, eu não estava na delegacia, a minha escrivã me ligou, me passou a imagem, perguntou o que eu achava e naquele momento eu respondi para ela, isso é um homicídio, nós temos um feminicídio para investigar. Chamei todos para irem para a delegacia, todos os policiais do grupo de investigação de homicídios foram à delegacia. Chegamos à delegacia, fomos até o local, as proximidades, e quando chegamos lá, a família e os amigos já haviam localizado a calça e a calcinha da vítima, da Elisângela. Ela estava jogada num terreno baldio, ao lado da Drogazil, quase de esquina com a Rua 20. E ao lado tem uma casa. Só que a família já tinha feito buscas no local, os próprios policiais já tinham feito buscas nesse terreno baldio e nada havia sido encontrado, para nosso estranhamento. Felizmente, na casa ao lado, inclusive fizemos busca na casa ao lado, porque tem um terreno muito grande, extenso, e também nada foi encontrado. Mas essa casa ao lado tinha imagens, circuitos de segurança. E nós buscamos imagens justamente da parte da frente desse terreno. E passamos a averiguar essa imagem com um detalhamento, com mais cuidado. Quando é por volta das 4h04 da manhã, é possível ver na imagem que aquele homem com uniforme de segurança pública, ele entra conduzindo essa mulher nesse terreno baldio. E continuei observando para ver se em algum momento saíam pela frente do terreno, porque o terreno ele tinha muros altos, tanto dos lados quanto no fundo. E ninguém saiu até as 4h34, eu acho que era 4h34, quando só sai um homem conduzindo nitidamente uma bolsa feminina com o mesmo uniforme de limpeza pública. E não tinha como sair pelos fundos, porque, como eu disse, lá tem muros altos, tanto no fundo quanto dos lados. Bom, não havia outra alternativa, o corpo estava naquele local. Então, os policiais e os amigos e a família passaram a fazer uma busca mais detida naquele ponto, removendo objetos, pedras, tinha pedaços de telha de zinco, madeira, tinha outros buracos lá, até conseguir localizar uma parte do corpo da Elisângela. Uma das pernas da Elisângela, nas proximidades do pé, foi encontrado. Bom, nesse momento foi acionado a Polícia Técnico-Científica e o IML, e passamos a diligenciar quem poderia ser o autor. Fizemos alguns contatos com a empresa Simplifica, encaminhamos o vídeo que a família obteve, em que o autor conduzia a Elisângela, mas os responsáveis pela Simplifica nos disseram que não conhecia aquele indivíduo que era observado no vídeo. Enquanto a polícia técnica, eu mesmo removi as pedras, ajudei a retirar o corpo da Elisângela, e meus policiais faziam buscas por imagens, por pessoas, por fotos, até que um deles obteve uma foto de um indivíduo que foi preso no final de abril, o Rildo. E ele me mostrou. E nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que procurar esse indivíduo que se chamava Rildo Soares. Ele era... Só para entender. Sim. Esse contato inicial com as filmagens, o que levou esse agente da Polícia Civil a indicar, olha, é possível que seja fulano de tal. A semelhança física do indivíduo das imagens era muito parecido com o Rildo. Nesse momento, a gente não conhecia o Rildo, não tinha nenhuma informação de quem era o Rildo. Mas a semelhança dele na foto, retirada ainda da CPI, com o vídeo, era nítida. Sim. Sem dificuldades era possível observar essa... Sem dificuldades era possível observar semelhanças. Quando esse policial me mostrou essa foto, eu disse, esse é o autor, nós temos que ir atrás dele. Mas ir atrás dele onde? Nós tínhamos 3 endereços possíveis como sendo do Rildo. Obtivemos endereço na CPP, obtivemos outros endereços, e resolvemos deslocar, ainda quando o corpo estava no local ainda sendo removido, decidimos procurar pelos endereços. Quando atravessávamos a rua, um dos policiais nossos era o
repente, ele olha do outro lado da rua e ele vê o rio do outro lado da rua, curiosamente. O Matheus, que é nosso policial, ele comenta com a gente, olha, não olhem agora, mas o Rildo está do outro lado da rua nos observando. E todos em contato visual com o Rildo, é nítido. Todos olham o contato visual. Ele já ia saindo do meio da população, descendo a rua. Quando ele percebe que os policiais estão cercando ele, ele passa a correr, mas não para baixo, onde não tem ninguém. Ele se volta e passa a correr no meio do público, no meio da multidão que acompanhava os trabalhos policiais, já como forma de dificultar ser alcançado mesmo, ser encontrado. E em seguida ele vira a esquina no sentido da contramão da Rua 20, na intenção de dificultar um acompanhamento do veículo, obviamente. Ele passa a correr por umas 4 quadras e todos correndo atrás, inclusive testemunhas, os policiais, até que ele é alcançado. Inclusive uma viatura deslocou na contramão para tentar alcançá-lo e finalmente ele é encontrado, ele é imobilizado, ele é abordado, imobilizado e é submetido a uma busca pessoal ainda no local. Ainda no local, naquele momento, é encontrado um cartão do Nubank no bolso dele com o nome da Elisângela. Veja que... E quando eu questiono, ainda no local, enquanto ele é abordado e submetido à busca, eu pergunto o nome dele. E ele fala que ele se chama Rildo. Curiosamente, o mesmo indivíduo que nós achamos muito parecido com o das imagens, muito antes de visualizar o Rildo no local. E ele fala como a resposta que ele encontrou esse cartão na rua e estava simplesmente andando com ela. Nós conduzimos o grupo de volta para a prefeitura, de volta para a delegacia. Aliás, conduzimos eles para a delegacia, uma outra equipe foi fazer buscas nos locais, nos endereços que nós tínhamos como sendo do Rildo. Lá, vários objetos, como você sabe, várias bolsas, bonecas, enfim, vários objetos femininos, pulseira, relógio, fio de cabelo, enfim, vários objetos de mulheres. E na casa não morava nenhuma mulher e nenhuma criança. O Rildo tem 2 filhos, mas que não moram nenhum deles com ele. Essas crianças nunca estiveram em Rio Verde. E ele é levado para a delegacia, e na delegacia ele confirma a abordagem da Elisângela, ele confirma ser a pessoa do vídeo, ele diz que abordou a Elisângela para a prática de um roubo, em que ele, com uma faca, exige o celular dela e fala para ela não reagir, e a leva até um terreno baldio. E, segundo ele, nesse terreno baldio, ela teria o agredido, tentado se livrar dele, tentado reagir ao assalto, ocasião em que, na versão dele, ele acaba derrubando ela, ela bate a cabeça e depois ele põe ela num canto e joga algumas pedras sobre ela. Bem, a investigação continua e é questionado sobre a violência sexual nesse momento, ele nega, aliás, em todos os momentos ele nega a violência sexual, mesmo quando ouvido posteriormente, já na casa de prisão provisória. Entretanto, o corpo da Felícias e a Elisângela, ela tem trauma vaginal, e além do trauma vaginal, ela tem material genético no seu órgão sexual, que esse material genético ele é colhido, ele é submetido à perícia e, confirmado com o DNA do Rildo, é confirmado que o espermatozoide que está no corpo da Elisângela é do Rildo. Somado ao trauma vaginal, é nítido que houve a violência sexual contra a Elisângela. Aliás, a violência sexual praticamente já estava demonstrada, já que a Elisângela estava sem as partes de baixo da roupa. Ao criar a retirada do corpo da Elisângela, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de agressões que ela tinha na face. Ela estava com a face extremamente disforme. Ela não tem nada a ver com a Elisângela das fotos. Ela foi agredida, morta por asfixia, por estrangulamento. Depois ela foi jogada em uma espécie de uma escada, porque lá era um lava-jato.
Ele a jogou depois de matá-la em uma espécie de uma escada. Ela ficou deitada basicamente em 45 graus, com a cabeça para baixo, e muito grande de pedras sobre o corpo. Havia tantas pedras lá que a perita chegou a dizer que a gente teria que chamar o corpo de bombeiros para retirar as pedras, mas sendo só o Rio que fez isso, eu acredito que vou desfazer isso. E eu fui retirando aquelas várias pedras até conseguir tirar o corpo dela. E, doutor, eu sou delegado de homicídios, eu estou em todo local de homicídio. E é surpreendente a forma como nós encontramos a Elisângela. Entendi. Pelo Ministério Público. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, doutora? Que bom. Doutora Delson, apenas algumas questões pontuais da minha parte, só para ficar um pouco melhor esclarecido. Certo. O senhor falou que foram coletadas imagens do local ao lado do terreno baldio, correto? Perfeito. Além dessas imagens, foram coletadas outras imagens ou chegaram aos senhores outras imagens? Sim, doutora, a própria família que encontrou as primeiras imagens do Rildo conduzindo a Elisângela próximo, cerca de 20 metros dali. É muito próximo ao local onde o corpo se encontrava. É o ponto de ônibus, onde a Elisângela costumava pegar esse ônibus para ir trabalhar. A própria família colheu essas imagens e chegou na delegacia com essas imagens. É questão de 2 minutos ou 3 minutos antes do em que ele entra nesse terreno com a Elisângela. E tem imagens dele saindo desse terreno? Tem imagens dele saindo desse terreno 30 minutos depois, sozinho, conduzindo a bolsa da Elisângela. Perfeito. O senhor falou que inicialmente ele disse que seria um roubo que ele iria praticar? Ele fala que ele deu a voz de assalto no início, né? É óbvio que isso pode ser uma estratégia para facilitar a abordagem da Elisângela e a prática do crime. Ele está com um uniforme de limpeza pública, o que facilita por si só a abordagem. As pessoas tendem a conversar com quem está uniformizado na rua, e ele sabe disso, e isso dificulta também a abordagem policial. Veja que a Polícia Militar realiza abordagens diuturnamente, diariamente, e o Rildo tem uma abordagem pela Polícia Militar, mesmo perambulando todas as madrugadas pelo bairro Popular, bairro Martins, região em que existe uma certa criminalidade alta, especialmente crime patrimonial. E o Rildo não tem um raio, não tem uma ocorrência de abordagem nessa região, sinal que a estratégia funciona, né? Então, só respondendo a pergunta, ele aborda mencionando que é a prática de um roubo. E ele, de fato, ele leva o telefone dela. Nas buscas na casa do Rildo, o telefone é encontrado escondido dentro, o telefone da Elisângela é encontrado escondido dentro do colchão dele. Ele faz um corte no colchão e põe o telefone da Elisângela dentro do colchão. Ele chega a mencionar se ele estava com algum objeto, com alguma faca? Ele disse que estava com faca. Abordou a Elisângela com uma faca. Ele disse que abordou a Elisângela com uma faca. Posteriormente, ele leva até o terreno baldio, onde teria acontecido o crime de estupro, mas ele nega o estupro, correto? Ele sempre. Ele deu alguma justificativa para estar sem as partes de baixo da roupa? Sim, justifica dizendo que a calça dela era vermelha, e se ele a deixasse com a calça, ela poderia ser localizada mais facilmente, dada a cor da calça. Então, segundo ele tira a calça. Essa é uma segunda versão. A primeira, ele diz que a calça saiu durante a luta corporal, saiu acidentalmente durante a luta corporal. E depois ele chega a dizer que era para dificultar a localização do corpo. Então, ele menciona que durante, a tentativa do estupro, na parte do terreno baldio, ela tentou se defender e se desvencilhar. Ele não fala que foi durante a tentativa do estupro, porque ele nega. Ele fala que foi na luta corporal, no momento em que ela reagiu ao crime de roubo. Perfeito. Aí, posteriormente dessa reação, que teria acontecido o crime de homicídio em que ele teria enforcado. Como você disse, o laudo é por asfixia? Asfixia. Perfeito. Depois vem a ocultação, com o corpo ser deixado nessa escada que o senhor mencionou. Exato. É uma espécie de escada, depois da violência sexual, depois do homicídio, ele a joga de cabeça para baixo nesse local e a cobre por pedras. Perfeito, ok. Obrigada, senhor. Pela assente de acusação, doutor Alessandro, Danilo. Sim. Obrigado, excelência. Primeiro, cumprimentar o doutor Adelson, né? Já está
pelo trabalho realizado em Rio Verde, mais de 2 anos, solucionando todos os crimes de homicídio, crimes contra a vida e na condução da GIH. Então, cumprimento o senhor pelo Muito trabalho obrigado, prestado, doutor. tá? Muito obrigado. Doutor Adelso, chama um pouco a atenção a questão do Rildo, quando se analisa, inclusive, os outros fatos que foram descobertos em decorrência desse, essa questão de terreno baldio, de buraco, né? E pelo que a gente vê, por esse terreno onde era um lava-jato, onde a Elisângela foi encontrada, assim, tinha um buraco, tinha um lugar dele que ele desovou o corpo ali, que ele ocultou o corpo, né? Na concepção da polícia, ele já escolhia esse local com antecedência para praticar fatos dessa natureza? Muito. Veja que esse local é muito de outros 2 crimes de homicídio foram praticados, um tentado e um consumado. Ele é muito próximo e ele é muito conveniente, porque é um local de mutação durante a madrugada, que é o horário em que ele costumava andar, caminhar, escolher as suas vítimas. E era um local onde é que já existiam buracos prontos, covas prontas, na visão do Rio, provavelmente. Enfim, era muito conveniente, era um local completamente fechado. Só havia um vizinho com residência, e esse vizinho tinha vários cachorros. O vizinho até confirmou que esses cachorros latiam muito. Você era acostumado a latir, qualquer coisa que acontecia, o local era muito. Então, os cachorros latiam muito durante a noite. Talvez tenha até o dificultado a ouvir eventuais gritos de socorro pela Elisângela. Então, respondendo à sua pergunta, provavelmente sim. Ele já devia escolher, até porque a região em que ele praticava o crime era muito delimitada por ele. Tá. Foi conduzido com maestria. A gente identifica até a própria pessoa que morava com ele, aqueles madrugadas com faca, né? E tudo mais. Você pode falar alguma coisa a respeito disso, sobre a postura dele? Ele tinha um cachorro dentro do quarto, um lugar insalubre, ficava sempre zanzando com a faca, com algumas situações assim, um pouco macabras, você pode falar? Não só ele, mas as pessoas que conheciam o Rildo de forma mais íntima que eu digo, que morava junto, como esse indivíduo ou a esposa dele, diziam que realmente ele tinha o hábito de usar o uniforme de segurança pública durante a madrugada e caminhar durante a noite com faca. Sobre esse indivíduo que mora com ele, tem até um relato interessante que ele diz para a gente até informalmente que um belo dia ele chega, ele acha estranho aquele comportamento do Rildo e ele vai para o quarto, mas fica preocupado com o Rildo com aquela faca na mão. E ele fica lá. No outro cômodo. E ele percebe que o Rildo está acordado, é madrugada, e ele não dorme, porque ele está preocupado porque o Rildo está com uma faca no outro quarto e também não vai dormir, nem sai, está ali. Quando é madrugada alta, 2 horas da manhã, ele entra no quarto dele, com a faca na mão. E ele pega o martelo, levanta o martelo e diz: se você der mais um passo, eu te mato. O Rildo para e diz: não, eu só vim ver se o armário precisava ser desmontado. Isso são 3 horas da manhã, no quarto do colega em que ele dormia. Então, todos notam essa atividade anormal do Rildo durante a madrugada, de andar com faca, andar com uniforme de limpeza pública. E ele mesmo foi questionado por isso na delegacia, e ele diz que muitas vezes não consegue dormir, ouve vozes, e essas vozes o fazem, o levam a fazer mal para as pessoas. Tá. O senhor falou que teve contato com a esposa dele, ela foi ouvida, não foi ouvida? A esposa dele, ela participou de algumas informações relevantes. Ela mora na Bahia, ela é francesa, né? Naturalidade. Ela mora na Bahia e ela simplesmente queria entender exatamente como que, sem duvidar em momento nenhum da prática desses crimes, ela até auxilia, ela tenta auxiliar em eventuais crimes que o Rildo teria praticado na Bahia. Ela fala que
a polícia da Bahia, infelizmente, não ajuda muito, mas há nítidos crimes muito semelhantes que ele teria praticado na Bahia, um deles na estrada da antiga base naval, onde ele violenta uma pessoa, uma mulher, e agride muito. Inclusive, no dia que nós fomos fazer o interrogatório do Rildo na CPP, ele é citado. Esse crime aconteceu dia 4 de novembro de 2024 na Bahia, mas a mulher sobreviveu. Enfim, ela foi ouvida, ela comenta sobre essas possibilidades, ela ajuda, de alguma forma, a investigação. Tá, então, quando se imagina que essa situação da Elisângela, né, que envolveu a morte da Elisângela, ela tenha disparado toda essa investigação, a polícia conclui, então, que atos criminosos ela não se iniciou em Rio Verde, aqui, com a Monara ou com a outra vítima, mas sim já há tempos atrás, lá na Bahia, com situações da mesma natureza. Exato, Seria? exato. E isso é dito até pela esposa dele. Existem mulheres que foram vítimas de feminicídio na Bahia, com mortes muito semelhantes à da Elisângela, crimes que nunca inclusive na companhia dela, em locais onde não era frequentado por pessoas, locais ermos, locais desertos, onde ela já esteve no Rio de mulheres foram encontradas mortas nesse local. Nunca foi apurada a identidade do autor. E ela mesma diz que não tem como ser outro, até pelas características com que as vítimas foram encontradas. Tá. Olhando o laudo de perícia criminal do local de morte violenta, doutor Adelson, entendo eu aqui como assistente da acusação, junto com o doutor Danilo, isso é importante, analisar todo ele. E eu vejo que foi encontrado material epitelial sobre as unhas também da Elisângela, né? Você pode falar algo sobre isso? Quando é que acontecem essas situações? Sim, esse material é sempre encontrado abaixo das unhas em crimes violentos quando a vítima tenta defesa. São resquícios de defesa tentado pela vítima. Inclusive, o Rildo tinha uma lesão no braço esquerdo. E isso era interessante porque, analisando a compulsão do telefone dele, nós vimos que toda vez, depois de um crime dado, machucado nos braços e nas mãos, e ele sempre tirava foto e mandava para a esposa, como sendo lesão de trabalho. Mas, coincidentemente, essas lesões eram sempre depois de um crime praticado pelo Rildo, de um homicídio, de feminicídio, depois da morte da Monara, depois da morte da Elisângela, enfim. Tá. Ele, em algum momento, né, ele demonstrou arrependimento, remorso, ele demonstrou isso quando ele foi ouvido, tantas vezes, né, pelo senhor, pela Polícia Civil, ou não? Ele tem algumas características que nos levam a acreditar que se trata de um criminoso em série. E uma delas é justamente a falta de hesitação e a falta de remorso. A ausência de empatia ou de remorso nos crimes, ela é nítida por parte do Rildo. Acho que quando ele, tocando no outro assunto, né, no crime da Monara, quando ele relata que ela ficou se debatendo, gritando embaixo da cama enquanto ela era morta, queimada, o Rildo não cogitou em momento nenhum parar esse crime, interromper essa prática criminosa. A Elisângela não é diferente. Ele leva 30 minutos para agredir a Elisângela, estrangular a Elisângela, violentar sexualmente a Elisângela e depois enterrar a Elisângela. Em momento nenhum, ele pensa em hesitar ou interromper a prática do crime, mesmo a gente imaginando o quanto essa menina gritou por socorro, pediu para que ele parasse. Então, nós chegamos à conclusão que essa falta de hesitação, essa falta de empatia, de remorso pelas vítimas, primeiro que ela é nítida quando se conversa com ele. E depois que isso é uma característica de um criminoso em série extremamente perigoso. É o desprezo ao ser humano. O desprezo total alcançando uma das vítimas.
Só com relação ao celular, porque aqui a gente apura também essa questão do roubo, né? Ele está sendo julgado pelo roubo. Quando ele é abordado, quando é encontrado o cartão do Nubank com ele, sobre o celular, Deus localizou lá na cama dele, até nos autos tem, que foi uma cama box. O que ele fala sobre quando ele é preso, sobre o celular da Elisângela? Doutor, da localização do celular. Então, ele não chegou a ser interrogado em fase policial a respeito do celular. Ele só falou antes de ser localizado o aparelho celular, ele só falou antes sobre o crime de roubo. Ele aborda a Elisângela para praticar o roubo do celular, e ele exige dela a prática do celular. As buscas na residência, no mesmo dia da reprodução simulada da Munara, ele é levado até lá para indicar onde ele tem outro telefone. Mas ele diz que não, que o telefone que ele enterrou é o mesmo que ele escondeu dentro do colchão da Elisângela. Tá. Isso ele diz no momento da busca e não no momento do interrogatório. Tá. Nós falamos muito sobre essas questões do Rildo e sobre a Elisângela, sobre que a gente observa o porte físico do Rildo, né? Já tem histórias dele dentro da unidade prisional. E sobre a Elisângela, o senhor falou que ela não frequentava outros locais, que era só o trabalho. Queria falar sobre a unidade dela, né? Sobre ser mulher, sobre o tamanho dela, a força. Absolutamente. Uma outra característica do serial killer é justamente não só no modus operandi para a prática do crime, como também na escolha das vítimas. Todas as vítimas escolhidas são mulheres que andavam pelas madrugadas da região sozinhas, na região onde ele costumava frequentar e praticar os seus crimes. A única diferença da Elisângela em relação às outras vítimas é que as outras são usuárias de droga, pessoas que caminhavam, que perambulavam pelo bairro. A Elisângela não. A Elisângela era uma moça franzina que, como já disse aqui, não tinha relacionamentos. Também era originária da Bahia, do mesmo estado do Rio, em que eles não se encontravam lá, não se conheciam de lá. É uma moça que estava saindo de casa às 4 horas da manhã para trabalhar. Ela trabalhava no açaí, junto com as irmãs. Como o açaí havia baixado o rendimento, ela começa a trabalhar na Perdigão e ela sai às 4 horas da manhã todos os dias. Infelizmente, numa dessas ocasiões, ela tem a infelicidade de encontrar o Rildo, um criminoso extremamente covarde, cruel. E o crime praticado contra a Elisângela é um completo absurdo também por isso. Veja que no dia 1º de março, a vítima não está em julgamento, mas no dia 1º de março, quando ele pratica um crime de estupro, é uma usuária de droga que anda na rua e ela consegue fugir da ação do Rildo, para evitar que o mesmo prenda a Elisângela. Ela é uma moça vivida, uma moça de rua. Ela tem condições, talvez, vivência, maturação, talvez, para evitar um crime como esse. A Elisângela não. Pela própria condição de vida que ela tinha, ela não tinha discernimento ou ideias daquela ação criminosa. Extremamente forte. É um indivíduo que deu muito trabalho para alcançar durante a corrida. Vários policiais buscavam, com apoio de viatura, não foi difícil conseguir contê-lo. E a Elisângela não tinha a menor chance de ter qualquer tipo de reação contra esse indivíduo. Tá bom. Da minha parte, estou satisfeito. Muito obrigado, doutor Adelso, pelo esclarecimento. Vou passar para o doutor Danilo. Bom dia, doutor Adelso. Tudo bem? Bom dia, doutor Danilo. Bem. O senhor é policial há quanto tempo? Doutor, eu sou policial desde 1997. Delegado? Não, eu entrei na polícia, passei pela Polícia Penal, passei pela Polícia Federal e hoje eu sou delegado de polícia. Delegado há quanto tempo? Eu sou delegado desde 2009, 27 de dezembro de 2009. Quase 16, 17 anos já. Tá. E o senhor está no GIH há quanto tempo? Eu estou no GIH desde 2019. Desde 2019, então quase 6 anos já. Aproximadamente. Isso. Então o senhor já investigou muito mais de 200, 300 homicídios, pelo menos. O senhor
disse aqui que estranhou e sentiu até uma situação. Foi um dos. O senhor pode dizer que nesse período que o senhor está à frente da GIH foi um dos crimes mais brutais que o senhor já viu? Absolutamente. Nós já comentamos sobre isso, até dentro do GIH. Além desse crime da Elisângela, teve um outro crime que o indivíduo já foi condenado por júri, que é o da Caterine, Certo. que são vítimas extremamente agredidas e com aparência de agressão extrema, né, quando o corpo é localizado. Então foi um dos piores que o senhor já... Foi um dos piores crimes que eu já vi, desde que a gente investigou homicídio. Ele utilizou da asfixia para matar ela? Exato. Foi asfixia. Estrangulamento, né, com as duas mãos. Com as duas mãos. Exato. Gera um sofrimento mais prolongado também. O crime de asfixia, segundo a medicina legal, ele leva para se consumar pelo menos 9 minutos, né? Existem as fases, os 3 primeiros minutos a pessoa adquire inconsciência até morrer de seguida. O senhor acabou de responder o doutor Alessandro, mas pela dinâmica da situação, ela teve a capacidade de defesa completamente reduzida. Ela foi pega de surpresa nessa situação, ela não poderia imaginar, e ele, pela situação dele, então, reduz a capacidade dela de qualquer tipo de reação. Absolutamente, doutor. É inevitável e de conhecimento de todos que uma mulher tem menos força física do que um homem em regra. E nessas condições específicas, a Elisângela, uma moça jovem, franzina, em relação a um adulto extremamente forte. Eu vou dizer, poucos homens conseguiriam ter a força para conter o Hildo na prática de um roubo, na prática de um homicídio. Poucos homens conseguiriam evitar isso. Tá. O corpo, o senhor disse que foi encontrado sobre pedras. Exato. Restos de construção, pedras, Qual que é o intuito, no caso, pela experiência e expertise do senhor, que a pessoa jogar pedras ou enterrar o corpo? Qual que é o intuito disso? É dificultar o trabalho da polícia? Evitar a localização do corpo, dificultar a localização do corpo e obviamente, garantir a impunidade, né? O homicídio vai ser muito difícil ser descoberto, né? Quase impossível. Ocultou para dificultar o trabalho. Então, foi um Exato. ocultamento do corpo ali também. Não há dúvida sobre isso. Tanto que já haviam sido feitas buscas no terreno e não foi encontrado. A família tinha feito buscas, a polícia tinha feito buscas nesse terreno, já haviam estava lá e o corpo não foi localizado. O corpo só foi procurado com mais afinco nesse local por causa do vídeo, que mostra ele saindo sozinho. Se ele saiu sozinho, ela tinha que estar lá. Tinha que estar lá, né? Ela tinha que estar lá. Tá bom. Eram só essas perguntas mesmo, doutor Adelson. Muito obrigado pela presteza. Devolvo a palavra ao meritíssimo juiz. Doutor Nilson, pela defesa. Bom dia, doutor. Tudo bem? Doutor, só uns esclarecimentos. Claro. A dinâmica. Na hora que vocês avistaram o Hildo pós-crime. Correto. Seria o prazo, o lapso temporal do crime e quando vocês avistaram ele rondando, avistando. Às 4 horas da manhã, exatamente às 4 horas da manhã, desse ano. A ocorrência é registrada no dia 12. No dia 12, você tem os vídeos. Eu mesmo. Nós chegamos ao local que foi localizado às 19h30. Cerca de 1 hora depois, aproximadamente, o Hildo foi visto do outro lado da rua. Então, ele é visto por volta das 20h30, aproximadamente. Sei que passaram mais ou menos umas 20 horas do crime até ele ser preso. Quando ele foi abordado, ele estava visivelmente drogado ou estava aparentemente não ter usado algum tipo de entorpecente? Ele estava absolutamente consciente. Não tinha nenhum tipo de inconsciência, nenhum tipo de problema. Em relação ao local. A entrada, acho que o senhor mencionou aí que seria tipo um lava-jato, algo nesse sentido. Lava-jato fechado. Identificações. Tinha vazio de um lado e uma residência do outro lado. Um barracão que é voltado para o outro lado da rua. Sabe
informar se lá é frequentadores, se possui frequentadores de entorpecente, craqueiros, esses noias. Muito possivelmente, doutor. Muito possivelmente. Esses locais são buscados por usuários de droga, né, para fazer uso de droga. Havia alguns objetos lá, pedaço de roupa, enfim, que tinha relação com o crime. É o tipo de local que o usuário de droga costuma usar, especialmente na região do bairro Popular. É um local acessível. Não, e, por exemplo, na frente ali, para a gente. Vamos ver a distância. Estamos andando, passando na porta. Ele é um matagal na frente, ele é um terreno. Não. Ele há a possibilidade da pessoa passar e ver algo lá dentro? Sim, depende. Lá é um terreno extremamente escuro durante a madrugada, mas a frente ela é aberta, não tem mato lá, lá é aberto. Lá foi recentemente demolido algumas partes, por isso que tinha tanta peça de entulho lá. A frente tem somente duas. Vamos deixar a fachada toda aberta, tem duas placas com alguma coisa escrita, vende-se, aluga-se, alguma coisa assim, e o restante é aberto à frente. Fica extremamente escuro. Perfeito. O senhor mencionou que lá possui várias covas. Tem alguns buracos lá. Alguns buracos. Né? Então, vamos... O senhor falou covas, porque covas geralmente a gente cava para... Eu disse na visão dele, né? Buracos que podem ser usados como covas. Né? Perfeito. Esses buracos, o senhor sabe se foi feito pelo rio? Não, são da estrutura do terreno mesmo. Da estrutura do terreno, não. Foram feitas possivelmente durante a construção do Lava Jato, já estavam lá. Aqui, nos autos, né, na própria perícia, a dinâmica levou em torno de 30 a 35 minutos para acontecer todo o crime. O suposto estupro, né? Suposto não, vamos lá, o estupro, o homicídio, a ocultação, a defesa, a briga, a mutilação. Correto. O senhor sabe me precisar se tinha, o senhor falou que tinha muita pedra, tijolos, materiais de construção. Para retirar esses materiais, levou quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Porque, em que peso fosse muita coisa, os blocos eram muito grandes. Então, quando se removia, vários outros vinham juntos. Né? Então, as peças pequenas era desnecessário remover. Era só empurrar para o lado. O que tinha que ser retirado eram os blocos grandes. Uns 9, 10 blocos grandes que foram retirados. 5 minutos aproximadamente. Havia muita dificuldade. O auxiliar de autópsia não conseguiria fazer isso sozinho, de fato. Lá, somente um homem possivelmente conseguiria remover essas pedras ou colocá-las. Doutor, o senhor sabe informar, pela perícia, pelos laudos, se o homicídio, porque teve vestígios de sangue nas laterais ali do crime, foi cometido dentro do buraco ou foi cometido fora do buraco, foi arrastado para o buraco a Elisângela, existe vestígio de sangue que ele levou para o buraco? Existe vestígio de sangue no buraco? Doutor, o crime aconteceu ali nas dados do buraco, e não exatamente no buraco. No buraco foi um local de desova. Né? O estrangulamento, por si só, ele não causa derramamento de sangue. E lá havia muito local com terra. Esses locais onde existe terra, é difícil se identificar a localização de pequenos, especialmente 20 horas depois. Lá não é tudo concreto. Aliás, é poucos pedaços lá. Um local lá existe concreto, que é onde havia a rampa do antigo Lava Jato. O resto é terra. Em terra, no local terra, chão batido, é muito difícil localizar pequenas porções de sangue, especialmente num terreno grande. Então, as agressões no rosto, na parte física, pode ter acontecido em um desses pontos. O estrangulamento
provavelmente aconteceu onde aconteceu a violência sexual, que é onde estava a roupa íntima. Possivelmente ela foi violentada e estrangulada onde estava a sua roupa íntima. Isso não causa derramamento de sangue. E isso era em uma das únicas estruturas de concreto que tinha ali, praticamente. O senhor mencionou também que poucas vezes viu uma face tão dilacerada, né? Isso não foi a causa da morte. Não. A causa da morte foi estrangulamento. Exato. Então, é a possibilidade dele ter feito isso dentro do buraco? Pode. Depois dela morta? Pode ter acontecido. Eu não sei, tem a questão de medicina legal e como que acontece a reação do corpo, né? E como ela estava de cabeça para baixo, a concentração de sangue no rosto, na cabeça, é efetivamente maior, especialmente porque o corpo está de cabeça para baixo. O local exato onde teriam acontecido essas agressões na face, a gente não tem como precisar, né? Só para a gente finalizar, mais duas perguntas. O senhor comentou que a mulher dele ajudou muito a apuração, falou de outros crimes. Exato. Ela mencionou, ou vocês perguntaram, que é a minha dúvida também, porque está sendo acusado, né, de 3 crimes, claro, que é o autor, sem dúvida disso. Perfeito. Existem outros a ser averiguados, estamos também ajudando. Ela mencionou por que não ela? Porque a gente está se tratando supostamente de feminicídio. Feminicídio. Feminicídio o quê? A mulher. Ela. Doutor, o ser humano é uma coisa impressionante, né? A esposa dele chega a se fazer a mesma pergunta. Ele nunca fez isso comigo. Ela chega a sentir um certo desconforto em saber que ele nunca teve nada com ela. Se ela não fosse escolhida dele, como se ela fosse preterida por ele, como se ele tivesse uma... Ela sente um desconforto com isso, inclusive, um certo desconforto psicológico. Ela nos fez essa pergunta centenas de vezes. Eu nem digo dezenas. Ela fez essa pergunta várias vezes. Doutor, para finalizar, vamos, porque tem um crime de roubo. Foi visto na filmagem ele com essa faca? Ele disse que estava com a faca. Perfeito, perfeito. Essa, na filmagem, a faca? Não. A faca é a versão dele. Ele fala que estava com essa faca, mas essa faca não apareceu. Não apareceu. Ela não estava no local do crime. Não. Dela com uma faca, né? Não. Não, ela não tem lesões. Ele não usou essa faca para matá-la. E também é impossível se ter convicção de que ele realmente estava com essa faca. Tinha até uma faca no local, mas acreditamos que essa faca não tem relação com o crime em si. Era uma faca pequena, uma faca de serra, uma faca de cozinha. Ela não foi incluída pelos peritos. Tá. Então, para a gente ter a certeza que os dois... porque você mencionou que os dois parece que moravam na mesma cidade? Fora? No mesmo estado, os dois são da Bahia. Os dois são originários do mesmo estado, tanto a vítima quanto o Rildo, né? Tanto a Elisângela quanto o Rildo são originários da Bahia. Não há possibilidade alguma dos dois se conheciam. Zero, doutor. Zero. Muito obrigado, viu? Bom trabalho. Eu que agradeço, doutor. Obrigado, Tonilson. Doutor Adelson, antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor abordasse uma situação, se isso foi questionado à pessoa do Rildo ou não. Uma situação um pouco peculiar do fato dele estar no local em que a Elisângela foi encontrado. Ele deu algum indicativo do que teria levado ele a retornar ao local em que o corpo foi deixado? Não, doutor. Isso foi questionado a ele, mas ele disse que foi acidental. Em que pese nós tínhamos percebido que as 3 vítimas, a Monara, a Elisângela e a Alessânia, ele retorna aos locais do trabalho da polícia retornando o corpo. E ele é questionado sobre isso e ele fala que é simplesmente o caminho dele, é o caminho para onde ele estava passando. Inclusive, a testemunha Juliard, que vai ser ouvida aqui, ela disse que viu o Rildo muito antes do momento em que ele é preso, passando ainda com o uniforme da empresa. O Rildo também fala sobre isso.
ele de moto, quando de um trabalho, trabalhando, ainda era dia, ele estava com o uniforme, pediu para ele acelerar e ir para casa, ele vai para a casa dele, troca de roupa e volta para o local, no momento que ele é preso. Perfeito. Senhores jurados, possuem algum questionamento à testemunha? Estamos satisfeitos? Não? Doutor Adelso, só agradecer a sua participação, muito obrigado. O senhor está dispensado. Obrigado. Declaração. Na sequência coletiva da testemunha rolada pelas partes, policial civil Leopoldo Peixoto Rosa. Tudo bem, senhor Leopoldo? Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Leopoldo, arrolado como testemunha nesse processo envolvendo o acusado Rildo Soares dos Santos, eu tenho algum parentesco, amizade ou inimizade com a pessoa do acusado? Não, senhor. Vou falar a verdade. Só pedi responder porque não falso testemunho. Leopoldo, assim como eu questionei o doutor Adelso, gostaria que o senhor relatasse para nós qual foi a sua participação nas investigações que culminaram tanto na identificação do corpo quanto da identificação do suposto autor desses fatos e a sua participação no desenrolar, no posterior a essa identificação. Pode falar da forma mais livre possível, como o senhor entender mais adequado. Certo. Nós fomos acionados na data do dia 12 de setembro. Está muito baixo. Tenta falar um pouquinho mais alto. Ah, sim. Lá no grupo de homicídios, né, que eu faço parte, nós fomos... foi registrado um boletim de ocorrência no dia 12, a respeito do desaparecimento da Elisângela, né? E nesse momento, nós iniciamos algumas diligências para tentar descobrir o paradeiro dela, né, o que poderia ter acontecido. E durante as diligências em rua, né, nós obtivemos imagens do local onde a Elisângela tinha o hábito de pegar um ônibus, que ela era funcionária da BRF. E nessas imagens que nós obtivemos, havia um momento em que ela estava sendo conduzida ela estava ao lado de um homem, né, com um uniforme da empresa que presta serviço para a prefeitura, e ela estava com o seu braço direito preso ao braço dele, assim, enquanto ele a conduzia ao lado, né? E com essa imagem, né, a gente tentando identificar para onde poderiam ter ido e quem se tratava dessa pessoa, né? Então, as equipes continuaram nessa busca por câmeras na região ali do bairro Popular e até chegar num determinado ponto em que ela é vista entrando com esse homem dentro de um terreno baldio, um terreno vago ali ao lado na avenida ali 75, se eu não me engano, ao lado da Drogazil ali. Nesse momento, as equipes se dividiram, né? Uma equipe tentou verificar as imagens para ver até aquele momento, dali para frente, o que poderia ter ocorrido, e outra equipe foi tentar identificar quem seria o homem que estava acompanhando a vítima, né? A Elisângela. E uma das equipes continuou olhando as imagens, verificou que assim que eles entram no lote, cerca de 30 minutos depois, sai apenas o indivíduo, né? A outra equipe tentou identificar esse indivíduo, né? Por saber que ele estava com o uniforme da empresa que presta serviço para a prefeitura, a Simplifica. Fomos até os locais onde tem os funcionários da Simplifica. Apresentando imagens dessa pessoa, né? Do suspeito, até o momento. Quem seria, as pessoas não souberam identificar quem seria, não souberam apontar nome. E nós fomos até alguns encarregados, né, os responsáveis da empresa. Fomos, acho que uns 2, 3 responsáveis lá pela empresa, até nós chegarmos ao conhecimento de que aquela pessoa ali seria o indivíduo de nome Rildo Soares. E foi informado que ele trabalhava ali pela Simplifica ali, informaram até que ele trabalhava fazia diárias ali na parte do conhecido como catatreco ali da empresa. E nós tivemos essa qualificação. Enquanto isso, a equipe que ficou verificando as imagens, né, verificou que após o homem sair do lote vago,
Ele sai sozinho com a bolsa da vítima, e nesse momento eles focaram nesse lote vago, né? E localizaram ao fundo do lote a vítima, né? Ela estava escondida debaixo de umas pedras no fundo do lote. E nós tínhamos a qualificação dessa pessoa que estaria com a Elisângela, né? O Rildo, e a equipe estava fazendo procurando por mais evidências lá no local, achou o corpo da vítima, acho que a calça dela foi encontrada também, próximo ali ao local onde estava ocultado o corpo da vítima. E assim que a gente obteve essa qualificação dele, a equipe voltou até o local, né, onde já estava sendo realizada a perícia, e informamos, né, que nós tínhamos um suspeito, né? Tínhamos a imagem dele, a fotografia dele, a qualificação e os possíveis endereços em que ele residia. Nós, então, já estava no final da perícia a perícia já estava concluindo o trabalho, informamos ao resto da equipe quem seria a pessoa, e assim que nós estávamos nos organizando para sair em diligência, né, para tentar localizar o Rildo, um colega nosso da equipe, né, um policial civil, ele visualizou o Rildo do outro lado da rua e falou assim: olha, o Rildo está do outro lado da rua. Quem foi o policial que identificou o Rildo naquele momento? O senhor lembra? O policial é o Matheus Ballarini. Sim, senhor. Entendi. Ele verificou e falou: não olha agora, mas ele está do outro lado. E todo mundo olhou. E todo mundo tentou olhar de forma disfarçada, né? Pouco disfarçado. Entendi. E nesse momento nós dirigimos até, os nossos carros estavam bem em frente onde ele estava, né? E nós tentamos ir de uma forma que abria assim um leque para tentar cercá-lo, né? Só que quando ele nos viu deslocando, atravessando a rua, ele veio em um sentido e ele viu que nós o identificamos e correu sentido supermercado Reis ali. Aí imediatamente nós fomos atrás. Nós corremos atrás dele por cerca de uns 300, 400 metros, até o próprio colega lá, o Matheus, conseguiu alcançá-lo e o abordou. Nós chegamos logo junto e fizemos a detenção dele. Nesse momento, até alguns populares, né, quando nos viu correndo, também seguiu e pela emoção ali, muitos das pessoas ali no momento tentaram, arremessaram coisas contra ele, né? E a gente ali tentando conduzir ele até o veículo, a gente até, pela questão de segurança, nós entramos no veículo ali na hora, né? Rápido ali. E na hora da abordagem, né? Que a gente, assim que o abordamos, voltando aqui um pouco, nós identificamos o cartão de crédito da vítima estava dentro do bolso da bermuda dele. Aí nós o abordamos, né? O senhor foi quem realizou a busca pessoal? Um dos que realizou? A gente estava na hora, não foi eu que identifiquei o cartão, mas ali em cima do momento da abordagem eu estava. Ok. Aí o conduzimos até a delegacia. Depois fomos diligenciar no endereço dele, né, onde ele residia. Lá havia até um outro morador que morava com ele, né, o José Newton. Nós informamos a respeito do fato, né, que estávamos ali devido ao envolvimento do Rildo no homicídio. Ele autorizou a nossa entrada, né, verificamos lá a existência de muitos objetos lá, bolsas femininas lá na casa dele. O uniforme da empresa também estava lá no local, também foi apreendido. E aí, em seguida, nós voltamos à delegacia, né? E ele foi ouvido, né? A respeito do fato. Até pelo modus operandi, né? Em que foi encontrado o corpo da vítima, nós o questionamos a respeito de outros dois fatos que haviam ocorrido ali nas proximidades, né? E nós verificamos que eram bem semelhantes, né? Quais eram esses outros dois fatos? Os dois fatos eram o homicídio da Monara, que foi ali bem próximo ali, o lote em que ela foi encontrada sem vida. Se refere...
100 metros, 100 200? metros, 100, 100, 150 metros, bem próximo bem mesmo. próximo. Mesmo bairro, mesma rua, praticamente. Exatamente. Entendi. E o outro da outra vítima, a Alexânia, que foi ali em frente ao Clube Dona Gersina, que é um pouco mais distante, mas é próximo. Essas Exatamente. mediações. Tá. E ele confirmou que estava, né, também, nesses dois outros fatos também, esteve presente lá, apesar dele ter dado uma versão a princípio de cada fato, da participação dele, mas ele confirmou nesse primeiro momento que estava lá e nos outros dois fatos. Entendi. Em seguida foi feito o procedimento, né? Foi ouvido esse José Newton, que morava com ele, ele falou que era morava junto com ele, que ele tinha hábitos muito estranhos, né? Ele saía durante a noite com o uniforme da empresa, ele vestia o uniforme para sair de madrugada na rua, ele andava sempre com uma faca, né, para andar na rua nesses momentos que ele saía. E também foi ouvido um outro indivíduo, o Valnei, conhecido como Ney, que era colega do Rildo, e que ele teria levado o Rildo passado na frente do local enquanto a perícia ocorria. Até uma outra testemunha, o Giliardi, ele afirma que viu o Rildo lá na moto com esse rapaz na hora da perícia, né? Que ele teria visto que o Rildo passou lá em frente. E nós ouvimos o Ney, e o Ney afirma que de fato passou lá e que viram aquela movimentação ali, ficou curioso com o fato, até o Rildo na hora falou, não, vamos embora logo e tal. Aí logo eles saíram, foi para casa, e o Rildo teria trocado de roupa e voltado ao local, né, para onde estava ocorrendo a perícia, né? E foi nesse momento aí que ele foi identificado e capturado. Entendi. É que eu me lembro isso, doutor. Perfeito. Pelo Ministério Público? Tudo bem com o senhor? Bom dia, doutora. Tudo bem, a senhora? Bem, também, muito obrigada. Os senhores tiveram acesso a câmeras de segurança que mostraram a rota do Rildo? Sim, senhora. Como que os senhores obtiveram essas câmeras? O senhor se lembra? Muitas das imagens, um conhecido da vítima, que até testemunha, o seu Giliardi, ele já no início, assim, que eles notaram o desaparecimento da vítima, muitas das imagens ele já foi nos repassando, muitas dessas imagens, né? Ele que disponibilizou. Sim, várias imagens ele já tinha conseguido ali com os comerciantes locais, e outras nós lá do GH, nós pegamos outras partes das imagens também, mas grande parte ele corroborou muito para nos ajudar. O senhor disse que na residência dele foi apreendida uma roupa, né, uma vestimenta dele. É a mesma vestimenta dessas imagens? Sim, senhor, o uniforme da empresa. Que não era a roupa que ele estava usando no momento em que ele foi abordado pelos senhores? Não, né, ele estava com outra roupa. O senhor sabe se foi feita perícia nessa roupa que foi apreendida? Sim, senhora, foi submetida a perícia. O senhor sabe se foi localizada alguma coisa? Doutora, na roupa foi sangue humano, foi identificado na roupa, o que sugere o laudo de que havia, se não me engano, mistura de DNA dele com dela na vestimenta. Perfeito. Na residência dele, os senhores chegaram a apreender alguma outra coisa da vítima, Elisângela, ou de alguma outra vítima, ou foi só o cartão que já estava com ele no momento da abordagem? As bolsas foram todas apreendidas, as roupas, havia algumas bonecas também, algumas facas também foram apreendidas lá, mas da Elisângela, nada mais, nada além do cartão. O senhor lembra se foi encontrado o celular dela ou não? Ou o celular de alguma outra vítima? Se o senhor não se recordar, não tem problema. Doutora, eu não me recordo. Tá bem, então. O senhor chegou a conversar com o companheiro de casa dele, né? Do Rildo, José Newton? José Newton. Eu não entendi direito. Ele falou que o Rildo saía à noite andando com aquelas roupas. Como que foi essa conversa, o senhor lembra? Sim, ele tinha o hábito de vestir o uniforme e sair à noite. Ele saía, empunhava uma faca, sempre que ele saía,
e é algo que chamava a atenção dele, né? Até porque o horário de trabalho deles é ao longo do dia, né? E não justificava ele sair à noite. O senhor lembra se o José Newton chegou a dizer se questionou ao Rildo por que que ele saía à noite, né, com esse uniforme? Alguma coisa nesse sentido? Ele já, que eu me recordo, ele chegou a questionar a respeito do porquê das bolsas, assim, dele ter as bolsas e tal, até, mas, mas em relação a sair à noite, o porquê dele sair à noite, não tivemos essa informação. O senhor chegou a participar do interrogatório do Rildo ou não? Sim, senhora. O senhor se recorda do que ele relatou à época? Quais os crimes que ele teria praticado? Quais as justificativas que ele teria dado? Ele afirmou que, no caso da Elisângela, ele teria feito uso de drogas e teria usado bastante drogas e que no dia ele saiu à noite e, a princípio, ele viu a Elisângela passando e que o intuito dele era pegar o telefone, subtrair o telefone dela e, ao se justificar o porquê que ela havia sido morta, né, assassinada, ele afirma que, em determinado momento, que ele pegou o telefone, ela reagiu e teria caído no buraco, batido a cabeça, e que ele saiu de lá, ela estaria viva, né? Ele teria dado essa justificativa, então, que não teria sido ele que teria ah, cometido homicídio, nem ocultado o cadáver, né? No primeiro momento ali. Entendi. O senhor se recorda se ele chegou a mencionar se ele estava com algum objeto para ameaçar ela, uma faca, um canivete, alguma coisa assim ou não? Ele afirmou que andava com a faca, assim, ele ameaçou com a faca. Ele relata se ela tentou se defender quando chegou no terreno baldio, tomar essa faca, alguma coisa nesse sentido? Ele havia falado que ela havia tentado tomar a faca dele em determinado momento. Quando ele foi contar, ele afirmou isso. O senhor notou, e se não notou, não tem problema, se ele tinha alguma escoriação no braço, algum corte que seria dessa Sim, faca? ele tinha uma lesão no braço. Ele tinha mais no braço. Em relação ao estupro, em nenhum momento ele confessa. Pelo que Não, o senhor se recorda. não. E ele dá alguma justificativa para ela estar sem as partes de baixo das roupas? Pelo que o senhor se recorda. Doutor, que eu me recordo, não. Tá bem. O senhor se recorda qual foi a causa da morte da Elisângela? Ela foi. Haviam golpes, né, na região da cabeça dela, do crânio, né? Haviam várias lesões, provavelmente de golpes, talvez de pedra, enfim. Haviam várias contusões ali, bem severas ali na região do crânio dela. O senhor se recorda se teria ocorrido asfixia? Não, doutora, eu não me recordo. Na hora que o senhor chegou ao terreno baldio, as equipes já haviam desenterrado o corpo, encontrado o corpo nos entulhos ou ainda não? Quando a minha equipe ficou responsável por levantar, né, a qualificação do autor, quando nós retornamos com a qualificação, as equipes já haviam até recolhido o corpo da vítima já. Aí, Estavam ali fazendo, terminando, né, concluindo ali a perícia, mas o corpo já havia sido recolhido. então, da parte de retirada desses escombros, o senhor não participou? Não, senhora. E o senhor já chegou posteriormente, eles já terem retirado esses escombros e não no momento anterior? Sim, quando eu cheguei já havia sido recolhido. Tá bem, então, ok. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Meus assistentes. Obrigado, excelência. Bom dia, Leopoldo. Bom dia, doutor. Leopoldo, você esteve no local, né? Fez esse levantamento todo. E quando se fala da forma da abordagem, do local, quando se descreve o local onde o corpo foi ocultado, você, pelo tino policial seu, dá para saber se o Rildo já conhecia aquele local, porque até informações é que tinha outros buracos lá, né? Fala assim, em valas, não que seja perfurado ali para jogar, mas local ideal para descartar corpos. Vocês chegaram a tirar essa conclusão?
Então, doutor, aquele local ali em específico, ali funcionava um lava-jato, né? E o corpo da vítima, ele estava numa região ali, próximo onde fica as rampas, né? Tem aquela rampa de lava-jato, geralmente o carro sobe, né? E há um buraco bem grande assim, né? Se ele tinha conhecimento, eu não consigo precisar para o senhor dali. Mas ali, de fato, havia um buraco ali onde, se não conhecia, veio a ajudá-lo, auxiliá-lo, e a tentar ocultar o corpo da vítima, né? Mas se ele já tinha conhecimento, eu não consigo Tá. precisar do senhor. É, o rosto da vítima da Elisângela estava desconfigurado? Sim, senhora. Sim, senhor. Estava bem danificado o rosto dela. Muitas lesões muito severas ali no crânio. Tá. É. Segundo consta na peça acusatória, né? O Rildo responde por homicídio triplamente qualificado, que foi investigado por vocês, roubo do celular, ocultação de cadáver e estupro, né? Eu queria saber se ele, em algum momento lá, a parte do momento que ele foi interrogado, que ele foi ouvido por vocês, que foi conduzido, né? Todo mundo acompanhou a íntegra, né? Respeitosa, que vocês levaram ele para a delegacia, saiu tudo na mídia, nas redes sociais. Se ele demonstrou algum arrependimento, se ele demonstrou algum remorso, ou se ele foi frio, como que era a pessoa dele a partir do momento que ele reconheceu, ó, matei mesmo e tal. Eu queria que você pudesse passar para a gente, por gentileza. Ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, não. Ele muito frio, sim. A gente que já tem um tempo já nessa área aí, a gente vê que ele era um indivíduo bastante frio. Ele tinha a certeza de que o crime não ia ser descoberto, assim, né? Ele estava bem, não tinha remorso de nada. Assim, dá para ver que ele é um indivíduo bem frio mesmo. Tá bom, da minha parte estou satisfeito, doutor Danilo. Não tem perguntas. Devolvo a palavra, excelência. A defesa, doutor Nilson. Senhor jurado, sem um questionamento testemunha? Não? Leopoldo, só agradecer a sua participação, declaro se eu tiver encerrado, o senhor está dispensado. Obrigado. Esse momento de testemunha arrolada pelas partes, Giliard Xavier Rodrigues. Tudo bem com o senhor, senhor Giliard? Bom dia. Bom dia. Giliard, o senhor foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público, pelo assistente, pela defesa, nesse processo envolvendo o acusado Rildo Soares dos Santos. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com a pessoa dele? Conhece o Rildo? Meu primeiro contato com ele foi esse. Nunca vi nem conhecia. Compromissado a falar a verdade, só pode responder por quem faz testemunho. Seu Giliard, ao que consta, e nós já ouvimos o senhor na primeira etapa, o senhor tem contato com uma das irmãs ou com a família da Elisângela, correto? O senhor é amigo, é vizinho? Qual que é a relação que o senhor tem? Tem amizade já de anos. Entendi. Com quem que o senhor tem amizade? Com a família. Com a família da Elisângela. Isso. A Elisângela mesmo, o senhor conhecia? Conhecia Conhecia? Há quanto tempo? há uns 3 a 4 anos. 3 ou 4 anos. Tá bom. Vou ficar tranquilo, tá? Vamos tentar falar um pouquinho mais alto para que todos ouçam. O senhor está aqui tá como testemunho, não vai ter nenhum problema. Só quero entender qual que foi a sua participação para chegar ao esclarecimento, como que a Elisângela foi encontrada, ao que consta essa sua participação. Seu Juliardi, vamos lá. O senhor falou que é amigo da família da Elisângela e conhecia a própria Elisângela há uns 3 ou 4 anos. Segundo as investigações, a Elisângela foi dada por desaparecida no dia 11 de setembro desse ano. Quem foi o primeiro a suspeitar desse desaparecimento dela? Porque, ao que consta, ela não teria seguido a rotina regular dela. Ela não teria ido ao trabalho, ela não teria passado no comércio em que a irmã trabalha, não teria tido contato com nenhum familiar. Quem foi a primeira pessoa a dar, a perceber esse desaparecimento dela? O senhor sabe? Então, minha voz está saindo, hein? É que está muito baixo, fala alto. Esse foi que
Tá muito baixo. Ô, Tainara, dá uma olhadinha. Aperta pause um pouco. Então, esse comportamento diferente foi que deu a suspeita. A irmã dela me mandou uma mensagem Que horas? de manhã, por volta das 9 horas da manhã. Do dia 11 de setembro mesmo. No dia em que ela teria desaparecido. Ou já no dia seguinte? No dia seguinte. Dia 12. Então, no caso, dia 12. Entendi. Então, assim, para todos os efeitos, ela ficou sem comunicação ao longo de todo o dia 11 de setembro. Isso. A irmã dela me disse que a irmã havia sumido e que não era de costume, ela nunca havia feito isso. Sim. E ela estava muito preocupada com a situação. Uhum. Então, assim, eu perguntei para ela para tirar algumas dúvidas, se ela não tinha costume, se porventura elas não tinham feito algo que poderia ter levado ela a desaparecer. Assim, a resposta dela foi muito positiva em relação a que nada havia acontecido. Uhum. E que ela não havia feito de costume o que ela costumava fazer. Entendi. Ela não tinha ido no serviço, a irmã dela já tinha feito todo aquele primeira procura, né? Saber o que aconteceu, ter se informado no emprego dela, ela não havia comparecido. Então ela me pediu ajuda, sem saber o que fazer. E aí, nesse primeiro momento, eu ainda esperei um pouco, né? Porque eu imaginei, a gente não imagina nunca que é isso. Eu esperei um pouco e por volta de 3h30 da tarde foi que eu fui a procurar. Procurei ela, cheguei lá, encontrei elas estavam trabalhando, porém chorosas, né, no serviço. E foi nesse momento que eu comecei a perguntar, me aprofundar um pouco mais sobre o assunto. E ela já me informou que já havia procurado a Polícia Civil, já havia registrado, né, o acontecido. E que estavam sem resposta, estavam meio Angustiados com a angustiados falta de com a notícia. situação. Tá. Continua a história? Pode seguir. Sim. Aí, então, eu perguntei se ela tinha alguma filmagem, alguma coisa, e ela tinha uma foto que ela tinha conseguido na porta da casa dela, né, ou das câmeras, onde mostra que ela tinha saído para trabalhar. Estava com a mochila nas costas, e ela realmente havia saído para trabalhar no horário correto que ela saía. Então, eu tomei a iniciativa em pedir para os comerciantes locais as filmagens daquele horário. Eu tive uma estratégia de... Basicamente, o senhor seguiu o roteiro que ela fazia que ela e foi fazia. buscando comércios que pudessem ter algum tipo de sistema de monitoramento. É isso que o senhor fez. Isso mesmo. E o que o senhor conseguiu? Então, primeiro momento, a gente foi conseguindo algumas fotos. Só que já logo no começo, veio um vídeo muito nítido que mostra o Rildo já com ela. Vídeo esses que a gente passou para todos, né? Foram divulgados, todo mundo assistiu. E o Rildo já estava com ela, né? Estava com ela assim, de mãozinha dada, puxando, e os dois caminhando. Então eu fui na delegacia, passamos essas fotos que a gente já tinha conseguido, esses vídeos, e a pessoa que me atendeu, não sei se é uma delegada, ela continuou lá já fazendo o trabalho de investigação dela, e fizemos um combinado onde eu iria voltar e continuar a procura de mais fotos e vídeos. Então, nesse momento, eu voltei, continuei nos comércios locais, pedindo para eles, passando meu contato, pedindo para que ele mandasse tudo que eles conseguissem, passando a data, o horário, tudo certinho. E os comerciantes foram mandando. Todos esses vídeos e fotos que vocês viram e assistiram, foram esses que os comerciantes nos ajudaram enviando para a gente. E esses vídeos e essas fotos levaram até o local, onde ela e o Rildo adentraram, somente o Rildo saiu. E, infelizmente, eu encontrei o corpo, e é o que a gente menos esperava. Todo momento a gente estava imaginando que não ia terminar assim. Mas foi o que aconteceu. Então, a minha participação foi essa. Basicamente, toda a história resumida em alguns minutos para vocês. Nitidamente, deu para ver o rosto do Rildo nas filmagens, porque, como eu disse, essas filmagens que rodaram por aí, todos vocês viram. Parece o rosto dele nitidamente com ela,
Aparece ele adentrando e aparece ele saindo. Um tempo depois que eu estava lá, eu avistei o Rildo. Ele passou na traseira de uma moto, estavam os dois. O senhor estava ali no local e percebeu Estava no local, eu percebi a calça. a calça. A calça que ele estava usando no dia do crime. Entendi. Eu imaginei que poderia ser qualquer pessoa, menos ele, mas era ele. Sim. Na hora que eu avistei, eu reconheci. Ele estava de capacete, o senhor reconheceu a roupa, no caso. Eu conheci a roupa e conheci ele porque eu fui lá, olhei nos olhos dele. Aí no primeiro momento, eu pensei em chamar a polícia, mas a polícia estava muito longe, ela estava lá onde estava o corpo. Falei com o delegado falou para mim que normalmente eles costumam assistir mesmo a essa situação e que talvez ele voltaria, porque ele tirou a moto e foi embora. Ele era o garupa, eu vi que ele estava um pouco pedindo para o cara ir, e aí ele pegou e voltou mesmo. Foi em 10 minutos, ele já voltou com outra roupa, com a veste. Ele estava com um short sport fino, a camiseta meio essa que eu estou usando, básica. Encontramos no bolso dele o cartão de crédito da Elisângela. Entendi. Então, ele foi para lá para poder assistir o óbito, né? O serviço do pessoal que retira o corpo, esqueci, me sumiu o nome agora. Tá. Pelo Ministério Público. Bem com o senhor? Oi? Tudo bem com o senhor? Estou um pouco nervoso, nunca participei disso, mas está tudo bem. Que bom, pode ficar tranquilo. Então, o senhor falou que saiu coletando imagens do caminho que a Elisângela fazia a partir dos comércios locais da cidade, correto? Correto. O senhor chegou a alguma imagem que viu eles entrando dentro desse terreno baldio e saindo desse terreno? Sim, senhor. E aí era o Rildo e a Elisângela que estavam entrando desse terreno? Eu tive uma imagem muito nítida. Essa imagem eu coletei. É uma loja de roupa. Eu posso estar falando o nome da loja errada, mas imagino que é Confiança. Foi a hora que eles fizeram uma curva e viraram para baixo. Essa imagem me deu uma nitidez total até na porta do lote onde eles adentraram. Porém, não dava para ver adentrando. Mas a casa abaixo do lote baldio tinha uma câmera que nos deu uma visão perfeita, preto e branco, mas dele adentrando. Meia hora depois, os dois adentrando, e meia hora depois, somente o Rildo saindo. Entendi. Como que era a senhora Elisângela? O senhor conhecia ela? Era amigo dela? Sim, amigo. E como que ela era como pessoa? Era uma pessoa extrovertida? Ela era tímida, quieta? Era uma pessoa mais impulsiva? O que o senhor pode contar dela pra gente? A Elisângela, como pessoa, era uma menina muito quieta, na dela. Até para você ouvir a voz dela era difícil, porque ela não falava muito. Era só quando não tinha como não falar mesmo. Então, ela não era uma pessoa que tinha, assim, reações, impulsões. Não. Eu acho que, no caso, ela foi uma vítima muito fácil, né? Por ser mais quieta, mais tímida. Muito tímida. Ela não conversava, basicamente só com as irmãs mesmo. Ela era fisicamente uma pessoa mais forte, mais franzina, alta, baixa. Uma pessoa de estatura mediana e o corpo dela era na magra. Apresentaria pouca defesa diante de um homem. Quase nada. Entendi, tá bem, ok. Obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Processo de acusação. Pela defesa, doutor Nilson. Tem sim, excelência, obrigado. Giliardi, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. A gente só entender que você chegou, viu as imagens, você chegou primeiro que os policiais militares no terreno? O que aconteceu foi que eu encontrei, foi por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde, encontramos o terreno. E nesse terreno havia as partes baixas da roupa dela, e nesse terreno também havia
putinha, não sei, que as pessoas falam, de colocar no cabelo. E deu para ver que estava tudo muito novo, era algo bem recente. A irmã dela estava comigo. Eu perguntei se aquela roupa era dela, ela não tinha certeza. Então, eu fui no colégio de frente, nesse momento, porque nesse colégio tinha uma câmera voltada para o portão. Só te interrompendo, às vezes eu vou te interromper, não é por maldade, não, pelo amor de Deus. Fica à vontade. É só para a gente não perder o fio da meada. No terreno, em frente, bem em frente, tem um colégio. Bem em frente tem um colégio, porém um portão lateral desse colégio tem uma câmera voltada para esse lote. Então, essa rua, ela possivelmente por ter um colégio, assim, né? Você é morador de lá? Perto, próximo? Esse colégio, ele é na rua, num sentido. Esse portão que tem a câmera que está voltada é em outro sentido. Vamos lá, continuando. Aí o senhor, ouvindo as câmeras, tal, praticamente fez uma diligência antes da polícia, né? E chegou até o terreno. Até o terreno. Antes dos policiais. Eu cheguei antes dos policiais, porém os policiais já chegaram, vamos, 10 minutos. Foi muito rápido. Eu mandei a filmagem do lote e eles chegaram em questão muito rápido. Ah, agora eu estou entendendo. O senhor também está auxiliando nas buscas. Então, eles chegaram até o local por causa do senhor. Sim. Perfeito. O senhor chegando no local, antes dos policiais, a primeira coisa que o senhor avistava no terreno, como que era o terreno? Como que era o terreno? Esse terreno, ele já foi um lava-jato. Um terreno totalmente vazio, esvaziado. Do seu lado esquerdo, havia um buraco onde a gente suspeitou que poderia, se tivesse, seria ali, mas estava nítido que foi máquinas que trabalharam ali, então, não. Canto direito dele, no finalzinho mesmo, onde é que tinha a rampa que eles faziam, né, a limpeza desses carros. Que foi o local onde ele jogou o corpo. Perfeito. Nós vamos chegar lá ainda. Então, no terreno, o senhor entrou, ele era mato, tinha casas, o pessoal vendo, passando, olhando para o terreno. Dava para identificar que tinha um lava-jato, dava para identificar as roupas dela, porque de imediato o senhor já chegou e visualizou as roupas. Certo? Ou eu estou errado? É só para a gente ter a dinâmica do negócio aqui. Só as provas técnicas, tá? Que a gente sabe. Certo. O lote em si tem a dimensão dele, certo? O acontecido foi bem no finalzinho do lote, lá no cantinho mesmo. Então, assim, para quem passa a noite, a visão é zero. Sim, claro. Para quem passa a noite, a visão é zero. Para quem passa de dia, consegue avistar tudo, sim. Perfeito. Passou de dia, consegue visualizar todo o terreno, lá no fundo, o que acontece, o buraco. Consegue, você não consegue ver algo muito pequeno, né? Mas se for para você ver uma pessoa lá dentro, você consegue. Agora, algo muito pequeno, não, porque é normalidade. Foi mencionado aqui que a gente sabia já do colégio, e ao lado do terreno tem uma drogaria, que é a Drogazil. Isso, para quem está de frente do lote, do lado esquerdo a Drogazil e do lado direito a casa do rapaz que nos cedeu as filmagens. O senhor chegando no terreno. Agora vamos lá. O senhor chegou no terreno. Entrou, o senhor verificou as roupas íntimas. Até a irmã não identificou. Não, até então vocês não sabiam que ela estava lá, né? Não. Não tinha visualizado. Não. Tá. E aí? Você foi, deu uma volta, rondou, viu tudo de primeira, não chegou a ver nada. Então, assim, quando eu cheguei no primeiro momento e avistamos aquela roupa, a gente ficou muito apreensivo, porque a roupa falava que
era algo muito novo, né? A roupa estava nova, estava tudo muito novo. Então eu fui até o colégio e encontrei uma pessoa que estava saindo, indo embora, porque já era muito tarde. Essa pessoa me passou o telefone da diretora desse colégio. E eu fiquei tentando ligar para ela. Até hoje ela não me respondeu. Para ver se essa diretora cedia as filmagens das câmeras. Foi nesse momento que o delegado me ligou, porque ele já estava no lote. Ele me ligou e falou, estamos aqui, vem aqui e tal. Eu peguei, voltei e fui lá. Então, assim, aí ele já estava, foi ele que pediu essa filmagem para o rapaz da casa de baixo. No colégio não conseguimos. Eu falei para ele, eu estou tentando, não consigo. E ele já estava pedindo, na hora que eu cheguei, ele já estava conversando com o rapaz da casa de baixo. E o rapaz já estava mostrando as filmagens para ele. Ele já tinha visto até eles adentrando. Só que a saída foi mais de meia hora. Então, foi aonde que demorou para poder ele conseguir ver o Rildo saindo sozinho. Ele ficou passando para frente, ficou ali olhando. E nesse intervalo eu saí e voltei no lote. Quando eu voltei no lote, já estava um pouco escuro. Na hora que eu olhei para aquelas pedras, eu já vi que eu percebi que ela estava ali. Por que que eu percebi? As pedras estavam limpas. Quando você coloca pedras em algum lugar e passam meses, ali você vai encontrar folhas, você vai encontrar terra. E de dia eu não sei explicar o motivo, mas eu não consegui perceber isso. Mas à noite ficou nítido. Eu olhei, as pessoas olharam e não acreditaram, porque as pedras eram muito grandes. Como eu tenho hernia de disco também, eu não tentei, no primeiro momento, retirar. Mas à noite, eu olhei e eu vi que estava muito estranho. Tava as pedras todas limpas, sem nada em volta. Aquelas pedras muito limpas. Eu tirei a primeira, com muito sacrifício, porque a pedra era grande. Tirei a segunda. Quando eu tirei a terceira pedra, apareceu um pedaço da barriga dela. Ainda mesmo assim, eu fiquei em dúvida. Falei, será que isso é um corpo? Aí o menino ainda ficou assim. Eu falei, eu vou colocar a mão. Foi que eu encostei e falei, nossa. Aí eu tirei uma outra pedra. E aí as duas pernas delas apareceram. Isso na vala na rampa onde eu coloco o carro lá no fundo. A rampa finalizou. E aí, um espaço atrás da rampa. Um espaço pequeno ali, 2 metros. Então, mesmo escuro, você deu para perceber que tinha algo lá. Deu para perceber porque as pedras estavam limpas. Como eu te disse, aí a suspeita foi... De dia não deu para ver, não sei. Mas à noite deu. Tá bom. Giliardi, eu agradeço. Fica aqui o externo dos meus sentimentos pela perda de sua amiga, tá? E por aqui a defesa encerra, Excelência. Senhores jurados, tem um questionamento? Não? Senhor Giliardi, só agradecer a sua participação, declaro o seu artigo encerrado, o senhor está dispensado.